Bom, vamos dando início então, Silvano, qual o assunto que nós vamos falar hoje aqui no Então, programa? Rato, caros ouvintes, nós havíamos conversado semana passada e demos início, então, a um assunto que é a questão do corte de vegetação. Falávamos, então, naquele momento sobre a questão das árvores esparsas, árvores separadas, e comentamos que ainda haveria outra questão que é importante saber, é que como e quando cortar quando essas árvores não estão isoladas, estão agrupadas. Então, quando fazem uma mata efetivamente a vegetação. Então, é importante agora a gente entender como que é essa vegetação, em que lugares elas podem acontecer, que tipo talvez de árvores podem estar ali e de que maneira eu posso ou não cortar essa vegetação. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre isso, então, é que essa vegetação, para os técnicos, quando nós estamos analisando, ela tem que ser classificada, porque dentro da biologia nós temos uma classificação dessas matas e essa classificação é utilizada pela legislação para determinar pode ou não pode ser cortada. Então, é necessária uma análise técnica deste mato. A primeira coisa que a gente pode definir é que nós temos dois grupos. Nós temos a vegetação primária e a vegetação secundária. Qual a diferença entre elas? Basicamente é vegetação primária, aquela mata que ela está no estado puro e máximo para aquele lugar. É a vegetação clímax daquele lugar. Ou seja, um mato que ele está fechado, sem interferência direta do ser humano. Então, nós não temos ali nenhum corte de vegetação, nós não temos gado ali dentro, nós não temos nenhum tipo de interferência de nenhum fator direto. Isso faz com que nós possamos pensar aqui nesse momento na vegetação, por exemplo, e aqui, muito característico até por falta de florestas em pé nativas na nossa região, dessas vegetações que estão ao lado do Velhaco, ao lado do rio Camaquã, que são áreas de preservação permanente, mas que aquele mato ali do entorno, eles são caracteristicamente vegetação primária, é um mato primário ali. Depois disso, nós temos a vegetação secundária. O que seria isso? Aquela vegetação que, depois de uma interferência, ela está num processo de regeneração. Mais característico para a nossa região seria o seguinte: em algum tempo, lá atrás, pode ser isso, 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos, mas em algum momento lá atrás a vegetação foi cortada e, por exemplo, para fazer lavoura ou para fazer um campo de pastagem, e com um fato de ela ter sido parada de ser utilizada para essa finalidade, seja lavoura ou pastagem, a vegetação de mata começou a retornar ao local. E aí, dependendo do, digamos assim, da idade desse mato, ou seja, do processo de regeneração desse mato, nós temos aí o inicial, a regeneração inicial, média e tardia. Então, nós temos aí no mato secundário, em estágio de regeneração inicial, caracteristicamente aqui, por exemplo, em Camaquã e na maioria da nossa região aqui, nós temos o que tu comentava da outra vez, Rato, a questão do amaricá. Esse amaricá, quando ele está numa lavoura que foi parada de mexer ali, eu deixei ela parada, na nossa região, geralmente é uma das árvores pioneiras, aquela que inicia o processo de regeneração. É o caso também da aroeira vermelha, que é bem característico
aqui é o caso das vassouras, vassoura branca, vassoura vermelha. Então, são árvores características de um estágio inicial de regeneração. Seguindo esse processo, algumas outras árvores podem vir para esse local porque dependem de sombra, mas as pioneiras aí conseguem dar essa sombra para ela. E aí nós temos aí a questão de algumas outras espécies. Nós temos, por exemplo, a pitangueira, nós temos cerejeira e algumas outras dessa mesma família. Nós temos aí também a capororoca. Já nós começamos num estágio aí passando de inicial, então de regeneração, nesse mato secundário em estágio inicial de regeneração, para um estágio médio de regeneração. Quando essas árvores, neste local temos árvores de porte maior, e aí nós começamos a falar de canjerana, de cedro, de tapiá, então algumas árvores de porte maior nesse local, nós já estamos iniciando um estágio de regeneração tardio. E aí nós temos o quê? Por que essa diferença? Porque é essa diferença que vai ser usada pelo técnico para poder permitir ou não o corte. Em geral, as regras são as seguintes, e aí vai depender de alguns casos específicos, mas em geral a mata primária lá, aquela mata que é mais fechada, ela não vai ser permitido o corte de vegetação. Nessa mata secundária, no estágio inicial de regeneração, quase sempre é permitido o corte, desde que, lembremos, desde que acompanhado de uma vistoria e um documento de autorização. No estágio médio de regeneração, nós temos casos mais específicos que podem. Então, no estágio médio aí, são poucos os casos que vão ser autorizados, e aí depende do motivo para o qual isso é necessário. E no estágio tardio de regeneração, no estágio avançado de regeneração, também aí são pouquíssimos casos. E aí nós temos, então, que saber qual o estágio de regeneração e avaliar qual o local e o motivo. Então, por exemplo, se nós estamos pensando já na zona urbana, tem um mato fechado lá e vai ser feito um loteamento. Se ele estiver em estágio médio e avançado de regeneração, mesmo para um loteamento, dificilmente vai ser autorizado. Mas se eu estou tanto na zona urbana quanto na zona rural, eu preciso construir uma ponte, porque é a única maneira de dar acesso a um local. E eu tenho um mato lá, que é uma vegetação primária, o mais fechado possível. Mas é a única forma de dar acesso. Feito um projeto de licenciamento ambiental, é muito provável que vai ser liberado isso para a construção da ponte, porque é uma necessidade de ter um acesso. Então, Rato, o que o nosso ouvinte tem que saber é o seguinte: depende da minha situação. Aquilo é necessário para ser feito, eu não tenho outra área para ser utilizado, bom, aí então isso é passível de ser analisado para ser autorizado o corte. Lembrando que, nesses casos, muito se fala que da questão ali do percentual que esse proprietário tem dentro da sua propriedade. Então, eu tenho uma reserva legal no Rio Grande do Sul, o mínimo é 20%. E às vezes as pessoas dizem, mas então eu tenho 25%, eu posso cortar esses outros 5% que não vai me dar problema. Não é bem assim, a legislação diz o mínimo de 20%. Se a pessoa tem 25% e é mata em estágio
primário, vai continuar com essa vegetação. Agora, se ela tem em estágio aí de regeneração, maricasal, por exemplo, que é tipo, ela pode sim solicitar o corte. Agora, se ela tem 15%, dependendo da data que ela cortou, ela tem que recuperar até atingir os 20%. Que data que eu estou falando? Existe uma data, chamada uma data de corte aí, não por ser o corte de vegetação, mas para ser antes dessa data, o que fez está feito. Depois dessa data, nós temos que analisar diferente. Essa data é 22 de julho de 2008. Então, a partir dessa data, o corte que foi feito sem autorização vai ter que ser recuperado. Antes dessa data, se foi feito um corte e essa área continua sendo utilizada, é chamada área consolidada. E aí essa área ela pode ser permanecer sendo utilizada dependendo aí de algumas regras. Muito interessante. Bastante interessante mesmo, porque é um assunto que parece que ele não se fala em 1 ou 2 programas, né? Complexo. É complexo, é bastante complexo, né? Principalmente uma área, quando muitas pessoas acabam comprando no interior, uma área que ela nunca foi utilizada, mata mesmo, fechado, e aí o pessoal acaba às vezes comprando porque tem um arroio, tem uma cachoeira perto e acaba fazendo uma limpeza, né? Ainda quando se limpa, é uma coisa, né? Agora tem muita gente que acaba desmatando. Mas lembrando que em termos de legislação, se eu estou num estágio, numa floresta primária, né? Eu estou num mato lá que ele é fechado, e eu estou cortando toda a parte de baixo, deixando as árvores maiores, mas estou cortando toda aquela regeneração que vem embaixo, e isso é passível de multa também, porque eu estou impedindo que a mata se regenere, porque uma hora ou outra essas árvores maiores elas vão envelhecer, vão morrer, e se não tiver regeneração por baixo, essa mata ela não vai se renovar. Então, esse corte da parte interna da mata, que na nossa região se costuma chamar de limpeza da mata, esse corte sem autorização pode ser considerado sim como infração. Então é sempre bom ter um cuidado de qual a motivação disso. Então, uma das motivações que normalmente é liberado e é autorizado é para a questão quando passa um curso d'água na propriedade, passa um arroio ali e o gado precisa chegar até esse local para tomar essa água. É a única forma de dessedentação desse rebanho. Então, nesses casos, por exemplo, é autorizado a criar um corredor para esse gado poder chegar até a água. Então, casos e casos, o que a gente recomenda é sempre procure o técnico do seu município, procure Secretaria da Agricultura, procure Secretaria do Meio Ambiente, procure orientação para saber o que pode e o que não pode ser feito no caso específico da sua propriedade. Em se tratando de corte de vegetação, é sempre importante ter um documento de autorização para que não haja nenhum tipo de punição posteriormente. E, Rato, é importante lembrar o seguinte, eu falei dessa data, de 22 de julho de 2008. Tem uma questão aqui importante que é o seguinte, se eu comprei uma propriedade, e a gente já comentou isso em alguns programas atrás, se eu comprei uma propriedade que houve um corte irregular, principalmente aí depois dessa data, eu estou comprando a responsabilidade de recuperar essa vegetação. Ah, mas quando eu comprei já estava assim. Se foi depois dessa data que foi cortado e eu estou comprando essa propriedade, eu estou comprando junto com essa propriedade a responsabilidade pelas questões ambientais dela. E se houver e for detectado que há a necessidade
de recuperação, quem comprou, compra essa necessidade compra de a dívida também. junto. Compra a dívida também. Muito bom. Meu querido, muito obrigado aí pela tua participação, bastante interessante este assunto, não sei se semana que vem vamos continuar nesse assunto, mas é bastante importante para que o pessoal tenha pelo menos uma noção de como é que funciona o sistema, que não é só comprar e já ir desmatando porque é meu, agora eu faço o que eu quero, não funciona bem assim. Tem que ter um Existe cuidado. Legislação e responsabilidade em tudo isso junto. E é importante que o produtor saiba o seguinte, aqui nós não estamos dizendo que ele não vai poder usar a propriedade dele. O que a gente está dizendo e orientando é o seguinte, procure um técnico particular, procure os órgãos do seu município e veja onde pode ser usado e de que forma. Evite problemas, porque tem muitos casos que sim, pode ser cortada a vegetação para aproveitamento dessa propriedade, mas é importante que isso tudo seja feito de acordo com a legislação. Verdade. Obrigado, Silvano. Até a semana que vem. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, Silvano Gross participando aqui da nossa programação.